Nova Visão TV, acompanhando a situação de uma paciente que faleceu no Hospital Municipal de Porá. Em fala com o diretor clínico, médico Caleb Marques, ele esclarece a população sobre comentários que estão acontecendo. Diretor, o que de fato aconteceu com essa paciente, que aqui ganhou bebê, recebeu alta, depois retornou à unidade de atendimento municipal? Bom dia a todos. O caso da Adriana é um caso que comove a todos, inclusive a nós que somos profissionais da saúde. A Adriana, ela teve uma cesariana aqui no hospital no dia 10 deste mês de julho, né? Foi um procedimento que correu tudo bem, não teve intercorrências, ela recebeu alta 2 dias depois, o que é de costume. Tanto ela quanto o bebê estavam bens. E ela voltou ao hospital 5 dias depois com um quadro de dor nas costas intensa com irradiação para a perna, né? Ela relata que ela estava subindo a escada quando sentiu a dor nas costas e chamou o SAMU, foi trazida para o hospital pelo SAMU e foi atendida aqui. Foi então avaliada pela equipe cirúrgica, que constatou que da cesariana não havia nenhum problema, mas que ela tinha realmente uma dor intensa na coluna com irradiação para a perna. Ela ficou então internada, foram solicitados exames para ela nesse período de internação, que foi um período longo de internação. Ela fez uma ressonância e a ressonância constatou que ela tinha uma hérnia de disco que estava comprimindo uma raiz nervosa e causando a dor nas costas e a dor que irradiava para a perna, né? Ela ficou então internada, foi solicitado vaga para ortopedia, já que o caso era um caso ortopédico, e ela estava no hospital aguardando vaga para ser atendida pela ortopedia em Goiânia, né? Nesse período, não havia sinais de trombose venosa. Ela foi avaliada nos dias que ela esteve internada, não tinha sinais de trombose. Mas a paciente, a Adriana, tinha alguns fatores de risco para a trombose, né? Ela estava num pós-operatório de cesariana, que é um fator de risco. Ela estava acamada por causa do problema da coluna que impedia ela de caminhar, é um segundo fator de risco. E ela tinha algum grau de obesidade, que também é um fator de risco. Mesmo usando medicação profilática para evitar o risco de trombose, ontem à noite a Adriana teve uma embolia pulmonar. O que é a embolia? A embolia é uma complicação da trombose venosa profunda. Quando acontece esses coágulos na perna do paciente, às vezes um desses coágulos pode se deslocar e migrar para o pulmão do paciente. Isso causa, dependendo do tamanho do coágulo e da localização que esse coágulo vai se instalar, um quadro às vezes grave e muitas vezes um quadro fatal. Foi o que aconteceu com a Adriana. Ela foi atendida prontamente ontem, quando teve o quadro de embolia. A médica que estava de plantão estava próxima a ela, né? Fez os procedimentos iniciais, fez a intubação, foi feita uma reanimação de mais de 1 hora e 15 minutos, né? Inclusive, eu participei da tentativa de reanimação da paciente, mas infelizmente, apesar de todos os esforços que foram tentados, ela não conseguiu, nós não conseguimos reverter a parada cardiopulmonar dela. Realmente é um quadro muito triste, a gente fica comovido, era uma paciente muito jovem, tinha 4 filhos, né? O hospital realmente sente muito por isso, mas é uma fatalidade que quem trabalha nessa área está sujeito a vivenciar. Os telespectadores que estão acompanhando a versão que foi apresentada, alguns dizendo que estava boa, conversando normalmente e razão ou outra agravou-se. Sim, a paciente clinicamente estava bem. Ela, do ponto de vista cirúrgico, já havia sido até retirado os pontos. Ela não tinha nenhuma alteração do ponto de vista da cesariana. Ela estava aguardando vaga para um atendimento em ortopedia, que era o problema da coluna dela que causava a dor, né? E o que deixou ela imobilizada, né? Então, esse quadro de embolia pulmonar é um quadro agudo que acontece de forma súbita, né? E que, infelizmente, mesmo apesar das profilaxias que foram feitas durante o período de internação, nós não conseguimos evitar a embolia, e provavelmente ela deve ter tido uma embolia maciça, que o que levou ao óbito. Diretor clínico, nesse caso, atesta-se embolia pulmonar a causa da morte? Sim, o atestado dela sai como embolia pulmonar porque o quadro é muito característico.
né? O quadro foi presenciado pelo médico plantonista, né? E pelos outros colegas que ajudaram na reanimação, e é um quadro muito característico. Obviamente que o ideal seria uma necrópsia para se ter confirmação anatomopatológica do diagnóstico. Mas clinicamente não há dúvida que o que ela teve foi uma embolia pulmonar. O paciente estava em pós-operatório, estava bem clinicamente, tinha fatores de risco para embolia pulmonar e desenvolveu, infelizmente, um quadro de embolia pulmonar provavelmente maciço que levou ela ao óbito. Exame detalhado para definir, nesse caso, a família tem direito de pedir? Sim, na verdade, como a paciente foi a óbito, não são feitos exames, mas o que é feito nesse caso, se for solicitado pela família, é uma necrópsia para confirmar a presença de um êmbolo causando obstrução ali nas artérias pulmonares. Muito obrigado pelos informes, pela participação aqui no canal Nova Visão TV Web. O Hospital Municipal está sempre à disposição de vocês e sempre à disposição da população para fazer o melhor atendimento possível. Nova Visão TV conversou com o médico, diretor clínico do Hospital Municipal, Caleb Marques. Nova Visão TV, a TV que você vê através da net.